Olá pessoal, meu nome é Nena Belchior. Hoje vamos falar sobre escravo ou servo. Será que há diferença entre os dois? Começará falando sobre escravos. Como era escravo no Antigo Testamento? Para se tornar um escravo, poderia ser através de um prisioneiro de guerra, então havia guerra entre as duas nações, e a que perdesse entregava os seus homens e eles se tornavam escravos. Podia ser em relação a alguma dívida que você tivesse, você não tinha dinheiro para pagar e o homem se colocava à disposição como escravo. Já pensou isso no dia de hoje? E até assim escravos. Quando uma pessoa se tornava muito pobre e não tinha como pagar suas dívidas, ele também poderia se tornar escravos. Nessa condição, se fosse uma mulher e ela fosse viúva, ela poderia dar os filhos à escravidão para pagar as dívidas dela ou do marido. Uma outra forma também dele se tornar escravo era o homem se dar em escravidão, na maioria das vezes por causa das dívidas. Nesse caso, ele precisava ser tratado como um empregado comum. E aí ele ia trabalhar por 6 anos. E aí ele entrava no jubileu e ele tinha a sua liberdade. Só que essa história de jubileu, a gente vai falar depois em um outro link, tá bom? Se ele optasse em não abrir mão da escravidão, ele tinha que furar a orelha e continuar com seu patrão, com seu servo, para o resto da vida. Nós sabemos que tem muitas formas, tem muitas pregações sobre o servo, sobre o escravo da orelha furada. Na realidade, o que acontecia? Poucas vezes era devido à fidelidade, como muito é pregado. A maioria das vezes, o que acontecia? Por este período de 6 anos, ele podia ir com uma mulher, se casar e ter filhos. E a lei dizia que apenas ele poderia se libertar e ir embora. Então, por muitas vezes, ele não abria mão da família e ele preferia viver o resto da vida como escravo, furando a orelha e se dedicando ao patrão, para não se apartar, para não se separar da sua esposa e filhos. Todas essas exceções, todas essas questões de libertação dos escravos, ele acontecia para os homens, porque a mulher, uma vez escravizada, ela era escrava para o resto da vida. Ela não entrava nessa lei que caracterizava para os homens. Uma forma também de libertação para os homens da escravidão era se alguém, podia ser um membro da família, pagasse um resgate ao patrão daquele escravo, ou se ele mesmo conseguisse no tempo de escravidão juntar algum dinheiro que era mais difícil, ele poderia ele mesmo pagar pela sua liberdade. Então um escravo se constitui de uma identidade. Ele era alguém que por um período ou pela vida inteira perdeu a sua liberdade e se dedicou a um patrão, se dedicou a alguém acima dele, geralmente em pagamentos de dívida. Então, toda vez que falamos de escravo, falamos de identidade. Agora, vamos falar sobre servos, e aí vamos ver a diferença. Servo se trata de um serviço voluntário. Quando alguém é servo, ele serve por amor a alguém ou a uma causa. Onde vemos isso biblicamente? Em vários textos do Antigo Testamento, temos alguns profetas que tinham seus servos, ou como chamam de seus moços, que serviam ao profeta em prol daquilo que acreditavam, de servir o profeta e de entender a importância do profeta no meio da nação de Israel. No Novo Testamento, temos vários casos de servos de Jesus, por exemplo, que seguiam por acreditarem que ele era o Messias, por acreditar na mensagem do Evangelho, então serviam a Jesus. Temos inúmeros casos no Novo Testamento. Os próprios apóstolos eram servos de Jesus. Ou as próprias mulheres que seguiam a Jesus, porque acreditavam que ele era o Messias. Algumas delas Jesus libertou dos demônios. Muitas delas seguiam simplesmente pelo fato de acreditarem nas boas novas, acreditarem na mensagem que Jesus pregava. Temos também o caso, por exemplo, de Marta e Maria, que sempre serviam a Jesus quando ele chegava por ali, junto com a sua comitiva, e faziam os almoços, e se reuniam todos. Então, no período de Jesus, nós vemos muitos servos.
servindo a Jesus voluntariamente, por amor, em prol das boas novas, porque entenderam a essência do Evangelho. Os próprios apóstolos se nomeavam servos de Deus, servos de Cristo, e faziam isso de forma voluntária. Certa vez Jesus disse: eu não chamo mais vocês de escravos, mas sim de amigos. Algumas traduções falam servo, mas a palavra em grego é doulos, que significa escravo. Isso está em João 15:15. O que Jesus quer dizer? Vocês não precisam mais me servir por escravidão. Agora vocês são meus amigos e vocês podem me servir. Lembrando, escravo não é uma identidade? Amigo também é uma identidade. Aí Jesus substitui uma pela outra. Vocês deixam de ter a identidade de escravo e agora passam a ter a identidade de amigos. Assim como amigos, nós também somos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. Filho também é uma identidade. Então é impossível você ser escravo e filho ao mesmo tempo, porque são identidades diferentes e você só possui uma. Então um filho ou é filho e um escravo é só um escravo. Não temos, se torna impossível sermos filhos e escravos ao mesmo tempo. Agora, servo é uma função, porque é voluntário. Então eu posso ser filha e ser serva. Eu posso ter a identidade de filha e servir a Deus voluntariamente, em amor, porque eu entendi a mensagem, porque eu entendi a visão do reino e eu quero propagar. O escravo não consegue ser servo. Apesar de ter a sua identidade, ele não faz aquele ofício de forma voluntária. Por isso que há uma diferença. O filho consegue ser servo, mas o escravo não consegue ser servo. Deu para entender? Nós temos que tomar cuidado para não confundir identidade com função e ser por ter. Senão nós vamos nos tornar religiosos. Se um filho sabe a identidade de filho e serve ao pai por amor e dedicação, esse trabalho se torna leve, não se torna pesado. Agora, quando temos uma mentalidade de escravo e fazemos algo, e aí não mais por liberdade, mas por medo, por querer a aprovação de Deus, por querer a aprovação dos homens, esse fardo vai se tornar pesado. E não é isso que Deus quer, né? Vamos analisar agora a mente de escravo e a mente de servo. Qual é a diferença? A mente de escravo, ele trabalha por medo de ser rejeitado por Deus. Ele tem o trabalho como algo obrigatório. Está sempre associado com aprovação, seja de Deus ou seja humana. O escravo, ele não consegue ter intimidade com o seu senhor. E quando vê alguém trabalhando menos e sendo recompensado igual ou de maior forma, se sente injustiçado. E agora comparando a mente de servo. O servo, ele trabalha por amor ao pai, por amor às pessoas, por amor ao reino, porque ele entendeu qual é a essência do serviço. Ele não trabalha para ser aprovado por homens ou necessariamente por Deus. O servo, ele trabalha por gratidão. Ele entende que para ele chegar onde ele chegou, teve um outro servo que se dispôs, que estava ali para ajudá-lo, para ensiná-lo. Então todo o serviço que ele faz é em prol ao Pai. E é por gratidão que ele realiza. O servo, quando tem o seu trabalho recompensado ou reconhecido, ele entende que é puramente a graça de Deus. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu muito saber, mas sim pela infinita graça que o Senhor derrama sobre ele. O servo, ele tem intimidade com o Senhor. Ele é amigo de Deus. Ele se torna íntimo de Deus. Lembra que escravo é identidade e filho? Então um filho tem intimidade com seu pai, por isso serve a ele com alegria. Para dar um exemplo bíblico, vamos usar Lucas 10, 38 a 41, que conta a história de Marta e Maria. Muitos de vocês conhecem, se você não conhece, vou resumir para você, tá bom? Existiam 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, muito amigos de Jesus. Eles, sempre que Jesus passava ali pela cidade deles, ia visitá-los, parava para almoçar, fazer suas refeições. E as 2 irmãs, Marta e Maria,
entravam no serviço da casa como era rotineiro das mulheres fazerem naquela época, receberem os hóspedes, fazerem a comida. Agora imagina você, Jesus chegando com uma comitiva, então era no mínimo 13 pessoas, Jesus e os 12. Só que a palavra sempre fala que vinha mais pessoas com ele. Imagina Jesus chegando na sua casa com um monte de gente e você tendo que preparar o almoço para todo mundo. Era isso que acontecia. E Marta era uma pessoa muito dedicada. Então eu começo a imaginar, lendo esse texto, que Marta já chegava, quando via Jesus chegando, junto com seus amigos, lembra? Não tinha um WhatsApp para avisar naquela época. Então chegava meio que de surpresa, ela já correndo, dividindo as tarefas, já fazendo o cálculo ali de que tinham que fazer, a quantidade de comida, e ela era muito prestativa, ela fazia isso com muita excelência, só que ela focava demais nesse trabalho. Certa ocasião, ela vê a sua irmã, Maria, que como mulher tinha que estar lá do lado dela, ajudando a preparar a refeição para toda aquela comitiva, e ela vê Maria sentada junto com os homens, escutando as histórias de Jesus, o que ele tinha feito até chegar ali. E aí ela ficou muito brava, foi lá reclamar para Jesus, fala: e aí, Jesus? O senhor vai deixar ela aí, sentada, ouvindo essas histórias, eu fico aqui trabalhando sozinha? Esperando que Jesus repreendesse Maria e falasse: verdade, vai lá ajudar a sua irmã. E Jesus, muito sabiamente, responde para Marta: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Por quê? Porque Maria entendeu que a identidade dela era de filha e que ela podia se assentar aos pés de Jesus e quebrar todo o protocolo. O protocolo dizia que ela precisava estar ali com Marta, fazendo a comida e cuidando dos afazeres, mas ela escolheu estar aos pés de Jesus, escutando todas as maravilhas que tinham acontecido. Ela escolheu a melhor parte. O que tiramos dessa lição de Marta e Maria? Não quer dizer que ser filha é um filho e uma filha, um filho mimado que não vai fazer nada. Sou filha e não vou fazer nada. Não. Mas sim entender qual é o momento certo. Marta era muito focada em fazer as coisas certas no momento certo e escolheu deixar de lado a melhor parte. O que vemos na história de Marta e Maria é que precisamos ter equilíbrio. E sim, somos filhas que muitas vezes vamos ter que servir. E na hora que está um movimento, seja no congresso da sua igreja, numa reunião, em algo assim, vamos para os bastidores, cuidar daqueles que estão fazendo a obra. Sim, e essa vai ser a melhor parte se o Senhor estiver conosco. Mas nós não podemos repreender aqueles que querem sentar aos pés de Jesus. Essa passagem não diz que Maria não fazia nada e sempre estava ali. Foi um momento específico que ela escolheu. Mas ali Maria entende que ela era filha e que ela tinha uma função de servir a qualquer momento. E Marta estava com aquele serviço pesado, se achando injustiçada por fazer mais do que a irmã. Dá para entender qual a mentalidade e a diferença de mentalidade das duas? Maria entendeu a posição de filha. E com certeza serviu muitas outras vezes que Jesus esteve ali com a sua comitiva. Agora que entendemos essa diferença, podemos optar pela mentalidade de ser filhos e servir em amor. Fiquem com Deus. Até mais.